Você já parou para pensar que pode perder a propriedade de um imóvel seu em decorrência de alguém que está habitando nele há algum tempo? Imagine a seguinte situação: você adquire um imóvel e ele é fruto de longos anos de trabalho e de repente ele passa a compor o patrimônio de alguém que talvez não tenha dado sequer um centavo para adquiri-lo. Essa situação ela é bastante comum e nesse vídeo a gente vai estar ensinando como fazer para que essa situação não aconteça com você. Olá, meu nome é Thales, eu sou advogado e hoje a gente vai estar falando um pouco da aquisição por uso capião e como evitá-la. A uso capião é um instituto no qual um terceiro passa a adquirir a propriedade de um imóvel em decorrência da posse exercida por ele durante determinado tempo. Essa posse precisa ser mansa, pacífica, contínua e exclusiva. Isso significa dizer que o possuidor não pode ser impedido de usar este bem e também, mais importante, ele deve agir como se fosse dono efetivamente daquele imóvel. E a forma mais comum de uso capião é a forma ordinária, que exige a posse contínua sobre os mesmos requisitos mencionados durante 15 longos anos. E o que podemos fazer para impedir que isso aconteça? A primeira dica que eu dou pode parecer óbvia, mas é o seguinte: se não há a posse de um terceiro sobre o imóvel, não tem como acontecer o uso capião. Então, mantenha a posse. Mantenha aquele imóvel sendo utilizado para algum fim particular. Ou seja, construa algo, exerça algum domínio de fato sobre aquele imóvel. A segunda dica é: se houver a necessidade de ceder temporariamente esse imóvel para um terceiro, documente essa relação para que fique clara a sua natureza. Então, supondo, se você vai contratar um caseiro, faça um contrato de trabalho. Se você vai ceder, alugar este imóvel para um terceiro, faça um contrato de aluguel. O que não pode é um terceiro passar a exercer o domínio sobre o seu imóvel, mas não ter nenhuma relação, não ter nenhum documento que descreve que tipo de relação. Se não há nenhum documento descrevendo, ele passa a estar utilizando esse espaço como seu, o que conta o prazo para acontecer a uso capião. A terceira dica é: não deixe a posse desse terceiro se escalonar. Ou seja, quanto mais tempo você leva para tomar uma determinada ação para retirá-lo da posse, mais difícil fica para fazê-la. Supondo assim, esse terceiro vai começar construindo uma casa, depois ele vai começar a criar uma plantação, vai depois criar um plantio, criar gado, criar animais, e quanto mais tempo, quanto mais volumosa e mais complexa for a utilização dele em cima da terra, mais difícil é de tirá-lo. Se a sua posse ela já foi retirada por um terceiro, busque um advogado o quanto antes para recuperá-la, através do que a gente chama de ações possessórias. São 3. Elas visam justamente reintegrar o proprietário daquele terreno imóvel tomado por um terceiro e proibir que ele perca a posse. Então, quanto mais cedo o proprietário tomar as ações adequadas para recuperar o seu imóvel, mais fácil para evitar que aconteça qualquer tipo de perda do imóvel. Vimos que a uso capião pode se tornar um grande problema na vida de um proprietário de imóveis, mas com as informações corretas e com a ajuda de um profissional habilitado, tudo isso pode ser evitado. Prevenção é sempre a melhor saída quando se lida com imóveis.